O senhor foi abandonado por seus filhos de sangue, mas recebeu a maior surpresa do único filho adotado. Seu Francisco era um senhor de aproximadamente 60 anos, que estava fazendo suas compras no mercado. Pegou tudo o que precisava para a compra do mês e então foi embora para casa, levando aquelas sacolas todas nas mãos e voltando a pé. Pensava, triste, durante o caminho, o que tinha feito de tão errado na vida, para que nenhum de seus 3 filhos quisessem ajudá-lo, pelo menos a ir ao mercado. Os filhos de seu Francisco, Hugo, de 30 anos, Thales, de 27 e Diogo, de 23, eram muito ingratos e com um péssimo caráter. A mãe deles havia falecido no parto do caçula, deixando o marido com 3 crianças pequenas. O Senhor os criou sozinho, com todo o amor e esforço do mundo, mas por algum motivo, os filhos se tornaram pessoas egoístas e mimadas. Seu Francisco não era rico, mas trabalhou muito como empreiteiro e conseguiu adquirir algumas casas que, posteriormente, colocou para alugar. E era daí que vinha seu sustento e de seus meninos. Mesmo depois de crescerem, o Senhor ainda os ajudava muito, pois nenhum queria trabalhar e nem fazer faculdade. Só queriam saber de ir para festas, conhecer várias garotas e gastar dinheiro com bares e viagens. Moravam os 3 com o pai e viviam todos de sua renda. Não maltratavam seu Francisco, mas também não davam a atenção que ele merecia. Os 3 irmãos não ajudavam o pai em absolutamente nada, nem com os serviços domésticos, nem com as contas de casa e nem com as compras de mercado. O senhor ia sozinho e a pé, pois não sabia dirigir e, nesse dia, voltando para casa depois de fazer sua feira, estava com bastante dificuldade de levar aquelas sacolas pesadas. Seu Francisco não era tão velho, tinha apenas 60 anos, mas tinha uma sequela no joelho de quando trabalhava como empreiteiro, que fez com que seu caminhar se tornasse mais lento e trabalhoso. Além de que tinha hérnia de disco e sentia muitas dores nas costas quando se esforçava muito. Foi então que Yuri, um garoto de 13 anos que estava vendendo balas na rua, viu o senhor e correu para ajudá-lo. O senhor precisa de ajuda? Posso carregar algumas sacolas para o senhor. Seu Francisco se surpreendeu pelo fato de um menino tão novinho ter um bom coração daquele jeito e se alegrou, aceitando a ajuda. Ficou pensando que o mundo não estava perdido, pois ainda existiam pessoas boas. Yuri o acompanhou até em casa e, durante o caminho, foram conversando. O senhor ficou curioso sobre a vida do menino e por que de ele estar vendendo balas quando deveria estar estudando ou aproveitando sua adolescência. Yuri era um garoto cuja mãe era uma usuária de substâncias ilícitas, perdida no mundo, que não cuidava dele e mal parava em casa. Ela não se importava nem um pouco com a situação de seu único filho. Moravam no mesmo bairro de seu Francisco, só que em uma parte mais afastada e mais precária, onde tinha bastante indício de comércio de substâncias ilícitas. O garoto, então, se sustentava desde os 11 anos, vendendo balas na rua e fazendo alguns bicos de vez em quando. Era o homem da casa e precisava do dinheiro para se cuidar sozinho. Por isso não frequentava a escola. Mas era um menino muito inteligente e os livros escolares que conseguia com alguns amigos era o que ele usava para estudar em casa depois de um dia cansativo de trabalho na rua. Então, chegaram até a casa de seu Francisco. O senhor agradeceu e deu uns 15 reais para o menino, que usou esse dinheiro para comprar um lanche na hora do almoço. Se despediram e o senhor entrou em casa. Quando chegou na sala, lá estavam seus 3 filhos, que já começaram a resmungar pela demora. Foi plantar a comida, é? Que demora foi essa? A gente ficou esperando mais de 2 horas com fome. Seu Francisco se desculpou e cada um voltou para sua rotina, esperando o pai guardar as compras e preparar o almoço. Passados alguns dias, depois que algumas coisas começaram a acabar em casa, o senhor teve que voltar novamente ao mercado e acabou encontrando Yuri de novo.
O menino o ajudou com as compras e o acompanhou até em casa e foram conversando. E sempre que seu Francisco via o garoto na rua, os dois ficavam batendo papo e então acabaram se tornando amigos. Logo, o senhor convidou o menino para ir à sua casa e Yuri começou a frequentar bastante a residência do amigo. Os dois passavam longas tardes jogando dominó, rindo e conversando, e o garoto o ajudava em tudo na casa: lavar a louça, limpar o chão, até fazer comida. Conversavam sobre seus sonhos, e seu Francisco dizia que sempre teve vontade de conhecer vários lugares no mundo, mas como dedicou sua vida a cuidar dos filhos, isso nunca aconteceu. Já o garoto dizia que queria fazer algo grande e trazer muita felicidade e luz às pessoas. Os 3 filhos ingratos de seu Francisco, vendo tudo aquilo, nem se importavam, pois era até melhor que não sobrava para eles a responsabilidade de ficar dando atenção ao pai. Poderiam sair e curtir sem problemas, pois era o garoto que ficava cuidando do senhor. Yuri começou a ficar tanto tempo com seu Francisco que gostava mais de ficar lá do que com a mãe, já que ela, quando estava em casa, mal falava com ele e não estava nem aí para ele ou para qualquer outra coisa que não tivesse relação com seu vício. E por muitas vezes sumia por dias e deixava o menino sozinho em casa, naquele lugar perigoso, sem dar notícias. Logo, Yuri e seu Francisco foram se aproximando cada vez mais, criando um vínculo afetivo cada dia maior, pois o senhor se sentia abandonado pelos filhos, enquanto o menino se sentia abandonado pela mãe. E a relação que desenvolviam um pelo outro supria esse sentimento de solidão. O menino foi ficando mais velho e passou a dormir na casa do senhor com mais frequência, até que praticamente começou a morar lá. Saía bem cedinho para vender suas balas na rua na parte da manhã e voltava na hora do almoço para ajudar seu Francisco a preparar a comida. O menino cozinhava muito bem e os 3 irmãos até gostavam de sua comida, mas gostavam ainda mais de que nenhum deles tinha que ajudar com a louça depois, pois aquele garoto lavava tudo sozinho. Eram realmente muito ingratos e egoístas. Nesse meio tempo, o senhor começou a pedir que o garoto, que agora já tinha uns 15 anos, começasse a focar mais em estudar do que trabalhar, e que suas despesas já estavam incluídas nas da casa, assim como todos os outros filhos dele. O menino se emocionou e então começou a frequentar o 1º ano do ensino médio. Conforme o tempo foi passando, Yuri e seu Francisco já se viam como pai e filho. O garoto até chegou a perguntar se o senhor não queria ser pai dele, fazendo que escorressem muitas lágrimas dos olhos do homem, pois o menino era mais seu filho do que seus próprios filhos biológicos. Eles se amavam muito e seu Francisco nunca mais tinha se sentido sozinho como antes. Yuri o ajudava em absolutamente tudo. Ia com ele fazer as compras de mercado, o levava no hospital para fazer a fisioterapia que precisava por causa do joelho, limpava a casa, assistiam filmes juntos, brincavam, conversavam muito. Até quando o garoto começou a gostar de uma menina na escola, seu Francisco o aconselhava sobre como se deveria tratar uma mulher e como conquistá-la, já que quando mais novo, seu Francisco era um garanhão. Eles estavam muito felizes e, como sempre, os 3 ingratos nem se importavam com o relacionamento dos dois e também não viam o garoto como um tipo de irmão, já que quase nunca paravam em casa e mal falavam com ele. Cerca de 2 anos depois, quando Yuri já tinha 17 anos e já estava quase se formando no colegial, uma assistente social foi até a casa de seu Francisco, onde Yuri morava, e o avisou que sua mãe havia morrido de overdose. O rapaz se entristeceu, pois queria que as coisas tivessem sido diferentes para ela, mas também quase nunca havia. Já fazia anos que não ia até sua antiga casa, pois em uma dessas visitas, sua mãe, completamente fora de si no momento, o expulsou de casa, fazendo com que os dois ficassem todos esses anos sem contato. Assim que a moça foi embora, Yuri se sentou no sofá da sala e ficou um tempo pensativo.
se sentiu completamente sozinho no mundo, pois não tinha mais mãe, não tinha irmãos e nem conhecia seus parentes, nem sabia se tinha. Agora era apenas ele. E o rapaz chorou. O Senhor tentou consolá-lo, mas o jovem também estava preocupado, pois, como não era maior de idade, poderia ser enviado para um abrigo e não queria se separar de seu Francisco, que já considerava como um pai. Foi então que o Senhor pediu um momento e saiu para o quarto, deixando Yuri meio confuso. Voltou com um papel na mão e mostrou ao rapaz um documento. E disse: "Você quer ser meu filho de verdade, garoto?" E começou a falar emocionado. Yuri pegou o papel e leu. Se tratava de um pedido de guarda que seu Francisco tinha entrado para registrá-lo em seu nome como filho legítimo. O rapaz olhou imediatamente para o Senhor e, vendo seus olhos cheios de lágrimas, começou a chorar mais ainda, só que de felicidade. É claro que eu quero ser seu filho, pai. Você sempre foi um pai para mim. O único que eu já tive em toda a minha vida." Falou Yuri, que já foi abraçando seu pai. Os dois ficaram muito emocionados e o garoto não poderia estar se sentindo mais feliz. Entretanto, quem não ficou nem um pouco feliz foram os 3 filhos biológicos de seu Francisco. Fingiram que gostaram quando seu pai os apresentou ao seu novo irmão, mas depois, quando estavam a sós, temeram por sua herança. "Nosso pai é louco, ele só pode estar iludido se acha que esse garoto vai ter uma parte do que é nosso", disse Diogo. "Eu não sei o que vamos fazer, mas esse moleque não pode fazer parte da divisão. Nem filho de verdade ele é, não pode ter direito", resmungou Thales. Mas então, o mais velho deles, Hugo, disse que tinha uma ideia. "Eu sei exatamente o que temos que fazer. Já passou da hora, inclusive, e não poderia ter um momento melhor. Vamos fazer o seguinte." E contou seu plano para os outros. Os infelizes, então, trataram de colocar imediatamente o pai em um asilo antes que fossem assinados os papéis para a conclusão da adoção de Yuri. Afirmaram que o pai era incapaz de ficar sozinho em casa e que eles 3 não tinham tempo para cuidar dele, pois trabalhavam o dia todo. Os cretinos ainda conseguiram, em meio a muitas trambicagens, fraudar os documentos das casas que o pai tinha e passaram todos os seus bens para os nomes deles. Venderam todas as propriedades e dividiram apenas entre os 3 o dinheiro que conseguiram. Yuri não pôde fazer nada, pois não estava legalmente registrado como filho e, pior, ainda foi mandado para um abrigo por não ser maior de idade. Tudo estava acabado. Meses depois, no asilo, seu Francisco se entristecia cada dia mais. Não conseguia acreditar que seus filhos tiveram a coragem de fazer uma atrocidade como aquela. "Onde eu errei, meu Deus? O que eu fiz para merecer essa desgraça? O que aconteceu com os meus filhos?" E chorava sentado, sozinho, em seu quarto. Pobre senhor, estava tão amargurado. Lembrava de sua falecida esposa e chorava mais ainda. "Oh, Rosa, meu amor, meu único amor. Se você estivesse aqui comigo, talvez nossos filhos não seriam tão ingratos. Poderíamos ter criado eles melhor. Talvez hoje seriam homens bons, assim como o meu pequeno Yuri." Foi então que ouviu uma das enfermeiras dizer que havia uma visita para ele. O senhor se perguntou quem era, pois obviamente não poderia ser nenhum de seus filhos crápulas, e nem Yuri, pois nem sabia para onde levaram o rapaz depois daquele dia. Mas para sua felicidade, era exatamente o garoto. Yuri tinha completado 18 anos e saído do abrigo. Durante esses meses, o rapaz estudou muito e se formou no ensino médio. Descobriu em qual asilo seu Francisco estava e foi visitá-lo com uma ótima notícia. "Pai, eu consegui entrar em uma faculdade e vou ganhar uma bolsa de estudos muito boa para me sustentar. Vou fazer engenharia elétrica e vou estudar muito para conseguir comprar uma casa e levar o senhor para morar comigo. Eu prometo",
disse o jovem, com lágrimas nos olhos. Os dois se abraçaram e conversaram por um momento. Então, Yuri foi embora. Pegou um ônibus e se mudou para a cidade na qual iria estudar. O rapaz começou sua faculdade e, mesmo ganhando o auxílio que já o mantinha, ainda trabalhava todos os dias à noite como garçom em um restaurante. Queria juntar o máximo de dinheiro para cumprir sua promessa. Seus amigos sempre o chamavam para sair ou para relaxar um pouco, mas Yuri dizia que tinha uma missão a fazer. Em menos de um ano, por estudar muito e ser um prodígio, o jovem conseguiu uma bolsa de intercâmbio em Oxford, uma universidade muito renomada na Inglaterra, e lá ficou até se formar, aos 22 anos, com especialização em energias renováveis. Recém-formado, conseguiu uma vaga como engenheiro elétrico em uma das maiores companhias de energia do Reino Unido, e um ano depois, desenvolveu um projeto de iluminação urbana com foco em energia limpa, que utilizava determinados materiais reflexivos de maior qualidade para direcionar os raios solares até as placas e melhorar o desempenho de absorção da energia solar. Seu projeto fez tanto sucesso que logo começou a abastecer uma parte da cidade de Londres de forma mais sustentável e se tornou, então, um dos funcionários mais bem pagos da empresa, além de patentear sua ideia. Com apenas 23 anos, Yuri já estava podre de rico. Foi aí que resolveu cumprir sua missão. Comprou uma casa imensa, com vários quartos, toda bem equipada e com o maior conforto do mundo. Voltou ao Brasil e foi direto em busca do pai. No asilo, seu Francisco iria completar mais um ano naquele lugar. Também era seu aniversário de 70 anos e o velhinho se entristeceu, pois ninguém vinha visitá-lo há anos. Não via seus 3 filhos mau caráter, desde o dia em que jogaram o pobre senhor lá. E Yuri, seu amado filho, não o via há 6 anos, desde quando reencontrou o rapaz. Sempre se lembrava da promessa que o filho tinha feito a ele sobre um dia levá-lo embora. Mas a essa altura, imaginava que o jovem já deveria ter se formado e se casado, e que não iria querer um velho atrapalhando sua vida. Chorava sozinho todos os anos e já tinha perdido as esperanças. Era dia 27 de março, seu aniversário, e as enfermeiras fizeram um bolinho como faziam sempre. Chegaram no quarto cantando parabéns e, como era de costume, seu Francisco sorria e demonstrava que tinha ficado feliz com a atitude delas. Mas por dentro, estava triste. Iria passar mais um aniversário sozinho. Até que uma das enfermeiras disse: Esse ano temos um presente especial para o senhor, seu Francisco. O velhinho se perguntou o que poderia ser quando, de repente, Yuri entrou no quarto, fazendo com que seu pai ficasse perplexo. Seus olhos não podiam crer e ficou muito emocionado ao ver o filho já adulto, bem vestido e com um sorriso de canto a canto no rosto. Mas quando ouviu o rapaz dizendo: Pai, eu vim buscar o senhor, seu Francisco não se aguentou e se debulhou em lágrimas. Yuri correu e abraçou seu pai com carinho e os dois choraram muito. Foi então que o jovem disse: Tenho mais uma coisa para você, pai. E mostrou um documento oficializando Yuri como filho legítimo de seu Francisco. Tinha conseguido recuperar aqueles papéis antigos que o senhor havia assinado quando fez o requerimento e registrou a adoção. O velhinho chorou mais uma vez e se abraçaram novamente. Todos ao redor estavam muito emocionados. Então Yuri disse que o levaria para casa. Mostrou as 2 passagens de avião para Londres e disse: Agora o senhor vai poder realizar seu sonho e conhecer o mundo, pai. E eu vou estar com você, sempre. E todos que estavam no quarto, presenciando aquela cena linda, começaram a bater palmas. Foi um momento muito emocionante. Os dois foram embora e nunca mais se separaram. Yuri levava o pai em várias viagens para conhecer diversos lugares, todos os anos, e também conseguiu realizar seu sonho de fazer algo grande. E, como dizia seu Francisco, realmente levou luz às pessoas.
Seu Francisco sempre agradecia a Deus em suas orações pelo dia em que encontrou aquele menininho na rua e por poder fazer dele seu filho. Viu Yuri se casar e teve vários netinhos. Sua vida nunca mais foi a mesma. Agora ele era feliz e o filho cuidou de seu pai até o resto de seus dias. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até a próxima história.